Na verdade, a gente tá com medo de como o Mestre Yoda ou qualquer outra pessoa conhecida vai ser adaptada essa série, caso exista uma segunda temporada. Eu nem sempre entendo quais são as queixas desse fandom, porque eu não sou uma pessoa super envolvida com Star Wars. Numa galáxia tão distante, uma discussão sobre os rumos sombrios e incertos que permeiam o universo de Star Wars toma conta da República. De um lado, uma crítica de cinema, que munindo-se de um linguajar mais rebuscado, ficou conhecida por muitos como sendo uma das mais respaldadas quando o assunto é, bem, ser crítica. Do outro, meros fãs emocionados, que no ápice de sua emocional insensatez, torram seu rico dinheirinho com produtos de sua amada franquia. É muito... Cala a boca e pega o dinheiro. E das entranhas de sua revolta, esbravejam elogios, por assim dizer, a praticamente tudo de ruim que fazem com seus personagens queridos. Mas o fato é que chovem queixas deles a respeito de tudo que é feito nesse universo. Que, aliás, segundo alguns seres iluminados, sequer existem. Personagem, ele não existe! No fatídico dia em que George Lucas assinava aquele maldito contrato ao lado de Bob Iger, o destino de Star Wars fora selado. E o desequilíbrio da força era inevitável. It's over. E como não seria? Pelo cânone, desprezo. Pelos fãs, apatia. Mais letais que a própria Estrela da Morte é a cegueira autoimposta daqueles que outrora foram referência, e a língua daqueles que aos fãs difamariam. Ascensão Skywalker, a culpa é dos fãs. É dos fãs, obviamente. A culpa é dos fãs, que reclamaram de episódio 8, not my Luke Skywalker. Ah, meu irmão, Luke Skywalker não é seu. Luke Skywalker é da Disney, e antes disso era do George Lucas. Nunca vou perdoar a Disney por ter cancelado The Acolyte por causa desse bando de nerd de porão e nos tirar uma história incrível sobre o surgimento dos Sith, porque esse bando de merda ficou falando boss na internet. Tenho ódio desse fandom, mesmo fazendo parte. Close the aspas. Bem, está no fandom errado, ou chegou agora e já quer sentar na janelinha. Dizer que aquela porcaria chamada The Acolyte, carinhosamente apelidada por este que vos fala de As Filhas de Milton, era uma história incrível sobre o surgimento dos Sith, já denota seu desconhecimento do universo de Star Wars. Pra mim, uma obra-prima. Isso posto, se assim como eu, você também tem a audácia de brandir seu sabre de luz e batalhar contra a Dona Disney e os asseclas dessa omissa república, unidos na força estejamos, pois a batalha agora nós vai. Manda! Depois da nossa lendária vinheta. É claro, vinheta, eu te invoco. Contemplem o mago Tenho ódio com seus poderes. Certo, há um desequilíbrio na força, e somente sua inscrição, like, hype, comentário e compartilhamento poderão trazer o equilíbrio novamente. Portanto, clica nesse botão e inscreva-se. Sejam todos bem-vindos aos Rebeldes. A palavra mágica do dia é Manda! Dito isso, ok? Antes de mais nada, para os profetas do caos que só querem ver o circo pegar fogo, devo alertá-los que serei contundente em meu contrapor. Entretanto, de modo algum este vídeo trata-se de um ataque de cunho pessoal a Boscov e a quem quer que nele apareça. E muito embora eu também seja versado na arte da polidez, meu sarcasmo costumeiro, ainda que reduzido, se fará presente. No entanto, ressalto, isto não é um ataque, tampouco tem o teor pejorativo. Dito isso, estava eu a bordo da Millennium Falcon conversando com Chewbacca a respeito deste vídeo da Boscov, onde ela fala sobre o filme Mandaloriano e Grogu. E vocês sabem o que ele me disse? Não. Ok, sei que vocês não falam chewbaquês, então traduzirei para vocês. Mas antes prestem atenção nesse corte do vídeo em questão, o qual está bombando lá no X/Twitter. Eu nem sempre entendo quais são as queixas desse fandom, porque eu não sou uma pessoa super envolvida com Star Wars, mas o fato é que chovem queixas deles a respeito de tudo que é feito nesse universo.
Eu acho que elas são perfeitamente válidas no caso de um filme como Han Solo, que esse sim não tinha nada a dizer. Mas eu, por exemplo, acho a última trilogia perfeitamente decente. Gosto muito, muito, muito do segundo filme em particular. E aparentemente ele é o que mais desperta controvérsia. O problema da gente querer receber exatamente aquilo que a gente quer é que a gente barra todo o avanço, toda a criatividade. Nenhum criador se sente à vontade para expandir o universo se ele está sob fogo cerrado o tempo todo. A Disney, particularmente, ficou apavorada com as reações aos últimos produtos Star Wars. Tanto assim que ela concentrou agora quase tudo no streaming. Me parece que a estratégia da Lucasfilm nesse momento é ou apostar no perfeitamente seguro, Mandaloriano e Grogu é um exemplo desses, ou quando for para inovar, fazer isso em um contexto que está totalmente distante, totalmente separado do habitual de Star Wars. Por exemplo, em Andor, para mim, Império Contra-Ataca e Andor são as joias da coroa, são as melhores coisas do universo Star Wars, opinião minha. E, no entanto, Andor foi muito pouco prestigiada em termos de audiência. Daqui exatamente um ano, em 28 de maio de 2027, está previsto o lançamento de Star Wars Starfighter, com o Ryan Gosling, um filme que se passa, segundo a sinopse que eu consegui achar, em um período de tempo até hoje nunca explorado em filmes ou séries Star Wars. Ou seja, o que parece, de novo, eles estão tentando colocar uma boa distância entre o Star Wars canônico e a expansão do universo. Não sei se isso adianta, porque a expectativa de um filme grande com o nome Star Wars, lançado no cinema, sempre vai causar burburinho. Certo. Vou começar o argumento endossando o trecho onde a Boscov afirma que Han Solo é ruim. Realmente, esse filme deveria desaparecer da face da Terra. Eu entendi a referência. No entanto, o motivo dele existir e ter culminado com a burra decisão de mandar de arrasta o Han Solo tem um porquê, e já chegaremos lá. Entretanto, antes vamos por partes. Como fã de longa data, e sei que muitos de vocês aí nos comentários também o são, defenderei outros fãs que, assim como eu, discordam da Boscov, quando ela diz que o fã não aceita ou não está aberto para a expansão do universo e as novidades que ela traz. Eu nem sempre entendo quais são as queixas desse fandom, porque eu não sou uma pessoa super envolvida com Star Wars. Por não ser tão envolvida com Star Wars, como ela mesmo afirmou, talvez sua análise menos profunda quanto à riqueza de detalhes e cânone da franquia lhe permita analisar as sequels tão somente enquanto produto. Ainda assim, como produto, com exceção de Rogue One, Mandaloriano, primeira e segunda temporada, e Andor, as outras produções oriundas da gestão Disney são péssimas. Mesmo que nós fãs ignoremos totalmente a lore/cânone dos filmes lançados entre 1977 e 1983 e analisemos as sequels tão somente como produto, ainda assim, são ruins. Menção honrosa para Ahsoka, que apesar de não ter gostado da exacerbada importância dela na vida do Luke Skywalker, reconheço que sim, dentre tanto produto duvidoso, essa série é até que assistível. Ou será que não? O problema da modernidade é achar que são capazes de fazer algo melhor que o próprio criador. O resultado geralmente é a deturpação dos conceitos de mestre e pupilo, onde temos uma Rey não preciso de mestre da Silva overpower porque sim, e um Luke Skywalker sojado, jogando na latrina praticamente tudo que aprendeu com seu mestre Yoda para viver isolado tomando leite de ET. Caraca. Que nojo. Sem contar o Kylo Ren mandando de arrasta o Han Solo. Afinal de contas, quem é que precisa de uma figura paterna? Não é mesmo? Não, nada a ver, irmão. Inacreditável. É lixo. A Força foi tratada como uma entidade, onde vemos Brandok, um planeta repleto de bruxas intergalácticas adorando a Força como a um fanático em um culto de significado duvidoso. O poder de uma, o poder de duas, o poder de muitas.
quando na verdade, minha cara Boscov, nem mesmo os Jedis a compreendem completamente, mas entendem que ela, a força, é responsável pelo equilíbrio e existência de todo o universo. Aliada minha é a força, e poderosa aliada ela é. A vida a cria, crescer ela faz. É a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta, entre você e eu, a árvore, a pedra, em todo lugar. Sim, mesmo entre a terra e a nave. Que lindo, cara! Por falar em Jedi, a responsabilidade com a qual foram retratados nas sequels me fez entrar em discussões com seres iluminados, semelhantes à nossa cara Paloma, onde fãs mais assíduos como nós outros tínhamos que explicar o porquê os Jedi não eram policiais da galáxia, mas sim uma espécie de diplomatas que, acima de tudo, prezavam pela paz. Parte dessa culpa advém justamente da porcaria chamada The Acolyte, que de tão ruim, Leslie Headland não conseguiu convencer Bob Iger a soltar mais 180 milhões de doletas para uma segunda temporada. Na verdade, a gente tá com medo de como o Mestre Yoda ou qualquer outro personagem conhecido vai ser adaptado nessa série, caso exista uma segunda temporada. Mestre Yoda tá agora. Eu, segunda temporada, não querer. Ele tá falando isso. Esta série bosta se. E agora, recentemente, a dona Disney está tentando apagar The Acolyte do mapa. Isso mesmo, sem cerimônia de despedida, sem um comunicado oficial, da maneira mais silenciosa e discreta possível, numa edição especial chamada The Secrets of the Sith, As Crônicas de Palpatine. Sim, meus caros, Palpatine é o voice-over e protagonista desta história, a qual já foi confirmada como sendo cânone. Sendo ambientada 100 anos antes do episódio 1, The Acolyte foi a primeira série cancelada ou não renovada pela Disney. Confesso que, caso bem escrita, seria muito interessante acompanhá-la, já que este é um período da lore rico de lacunas a serem preenchidas. Entretanto, a arrogância de Leslie sou muito boa da Silva Headland, ao afirmar que sua série seria importantíssima para o que viria pela frente, talvez tenha lhe dado confiança o suficiente para achar que faria um trabalho melhor que o próprio criador. Aí não, né? Especulava-se que a série apresentaria o nascimento dos Cavaleiros de Rain e abordaria com mais profundidade na segunda temporada a história do poderoso e xenofóbico Darth Plagueis. Nada disso. Segundo o próprio Palpatine, The Acolyte foi apenas um experimento fracassado encabeçado pelo próprio Darth Plagueis. Osha e May, também conhecidas como as Filhas de Milton, não eram tão especiais assim. Portanto, o projeto foi descartado para dar lugar ao próprio Palpatine como sendo o alvo das ambições de Plagueis. E assim a Disney apagou The Acolyte do mapa. Ainda bem. E descanse em paz. Até um outro dia. Se a Paloma estiver vendo este vídeo, de coração, meus pêsames. Você não terá novas cenas do Jacinto Peladão. Eu te odeio! Quando a Boscov fala em expansão do universo, devemos nos ater ao fato de que o roteirista, diretor, etc. Dave Filoni, já havia trazido esse conceito em Star Wars Rebels. Ele praticamente implementa a viagem no tempo, abrindo precedentes para a criação de linhas temporais e universos paralelos /compartilhados. Não preciso nem dizer que isso é uma faca de dois gumes, pois quando mal escrito, como é o caso da dona Disney, você tem em mãos um problema difícil de resolver, o que muitas vezes resulta em urgentes reboots. Anakin Skywalker era um fraco. Eu o destruí. Então eu mesma vingarei a sua morte. Vingança não é o modo Jedi. Eu não sou Jedi. Pois é, minha cara Boscov. Muitas vezes, quando decisões precipitadas levam embora de arrasta personagens importantíssimos como Leia e Han Solo, somente uma viagem no tempo para resolver o problema.
Vimos isso acontecer na Marvel em Vingadores Ultimato. Faz tempo. Vimos isso acontecer em The Last of Us Parte 2, quando o inapto Druckmann, por puro capricho, manda de arrasta o Joel. Mesmo muitas pessoas dentro da própria equipe da Naughty Dog mostrando-se veementemente contra tal burra decisão. Não. Resultado, rumores de que lançarão um The Last of Us Parte 3, onde o Joel aparece como personagem jogável em alguma linha do tempo. Uma maneira covarde de se aproveitar de um defunto para farmar, não é mesmo? Pra mim tá um senhor negócio. Você que é o otário. Embora difícil, espero eu que o resultado seja semelhante ao filme da Viúva Negra, onde a Marvel teve a não genial ideia de lançá-lo após a personagem ir de arrasta pra cima em Vingadores Ultimato, lançado em 2019. Obrigado. Poderíamos ficar horas e horas falando de Star Wars e sua lore riquíssima, para não dizer complexa. Além dos filmes, tem os livros, HQs, jogos e outras mídias que nos ajudam a entender mais a profundidade deste universo que, a princípio, foi imaginado por George Lucas. Portanto, com todo o respeito e reconhecimento quanto à sua profissionalidade, Milady Boscov, sem sombra de dúvidas, diante da profundidade de Star Wars, um vídeo raso de míseros 6 minutos de duração não é nem de longe o suficiente para sequer explicar de onde vem um conceito de space opera, o qual Star Wars faz parte. Quiçá nos perdermos na erudição de sua gigantesca e complexa lore. E assim como esta galáxia tão distante, também está a realidade de sua crítica, em relação ao porquê da indignação e receio deste tão desprezado fandom. Poderíamos discorrer sobre isso em específico. Entretanto, este vídeo já está deveras longo. Eu indico a vocês, caso estejam mais curiosos sobre o assunto, pesquisarem sobre o Wilson Tucker, escritor e fã de ficção científica. E claro, acompanhe também o vídeo completo da Boscov falando de Mandaloriano, onde ela pincela sobre os fãs desta tão judiada franquia. Mas o fato é que chovem queixas deles a respeito de tudo que é feito nesse universo. Isso posto, acerca do corte em questão, creio que consegui sintetizar o porquê discordo da Boscov, quando sua crítica em relação à relutância dos fãs dá a entender que não estamos abertos a novas histórias, quando na verdade, as novas histórias e quem as contam é que não estão abertos a nós. Ascensão Skywalker, a culpa é dos fãs. É dos fãs, obviamente. A culpa é dos fãs. Nosso problema é com aqueles que, assim como a Disney, colocam sobre nossos ombros um jugo muito injusto, nos fazendo parecer adolescentes imaturos dando chilique por algo não sair como o esperado. Ainda assim, por muitas vezes, tal como a uma cortesã, nos rendemos aos nossos algozes, acreditando que talvez se dermos mais uma chance, desta vez, doce ilusão, tudo poderá ser diferente. Burrice. Ai. Às vezes nossa esperança é maior do que a fé do Yoda na força. Para não dizer burrice, não é mesmo? Burrice. No final das contas, talvez de fato haja um pouco de tolice em cada fã. E se não fosse essa tolice, muitas obras já teriam sido esquecidas numa galáxia tão distante. Bem, tudo o que falei aqui neste vídeo nem de longe sequer arranha a superfície do que é Star Wars e sua gigantesca lore. Apenas dei alguns exemplos e pontuei alguns detalhes quanto às produções, no intuito de deixar claro, não para Boscov em específico, mas para a audiência, que somente fãs de longa data envolvidos com a obra de fato entendem o porquê da nossa indignação com o que a Disney vem entregando. Sei que muitos não entendem isso e acham que somos chatos. Porém, eu devo dizer que ser chato é requisito mínimo para ser fã. Ser incondicional não deveria ser uma característica atribuída a nós. Do contrário, não seríamos fãs, mas sim reféns. Isso posto, bem, lembram que eu disse que iria traduzir o que o Chewbacca falou? Não. Pois é. Eu perguntei o que ele tinha achado do filme do Mandaloriano e Grogu. E ele me respondeu curto e grosso. Fezes! Eu recomendo que assistam, pois devo dizer que, assim como este velho mago, o Chewbacca detesta Pedro Pascal. Portanto, sua opinião é um tanto quanto enviesada. Ah, agora eu entendi! Mas agora é com vocês. Concordam com a Boscov? Você é aí fã de Star Wars. O que acha das sequels? Será que teremos um reboot? O poder de... Eu não consigo assistir mais. Matar Star Wars, Disney vai. A Disney lacrará tudo o que faz. Rebote na força simples.
Comentem e vamos debater. Democraticamente. Se chegou até aqui, não custa nada me ajudar nessa jornada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, hype, comentário e compartilhamento. E claro, lembre-se, a Disney insistente ela é. E ainda fazer merda ela vai. Eu, segunda temporada, não querer. Portanto, que a força esteja com todos nós. Um grande abraço do seu amigo Mago e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Não me tome como um mago de truques baratos. Ascensão Skywalker, a culpa é dos fãs.